Fala, galera! Tudo bem? Galera, eu sou o professor Marcelo Boaro, professor de Física, tô gravando Dinâmica. Galera, ó, nossa aula 14 já, hein? Estamos na metade da Dinâmica já, galera. Vai dar umas 30 aulas mais ou menos de Dinâmica, tá legal? Ó, força resultante centrípeta. Vamos entender tudo de força resultante centrípeta nessa aula, tá legal? Vou explicar para você força resultante centrípeta, a força resultante tangencial, discutir as acelerações. E aí depois eu vou fazer um quadro, antes do exercício, eu vou fazer um quadro especificando os movimentos. Quando eu tenho uma força, quando eu tenho a outra, quando eu não tenho nenhuma delas, como é que funciona esse negócio, tá legal? Bom, mas antes de começar a aula, galera, por favor, hein, dá um joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe os meus vídeos, favorite os meus vídeos, é um retorno bastante bacana para quem faz vídeo, tá legal? Bastante bacana mesmo, ó. Se não for inscrito no canal, inscreva-se, meu. E permaneça inscrito aí, falou? Gente, vamos lá, ó. Força resultante centrípeta. Gente, na minha aula número 3, na aula 3 de dinâmica, eu discuti com vocês a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz que força resultante é a massa vezes a aceleração. Lembra? Conceitos iniciais, primeira aula, segunda aula, lei da inércia, terceira aula, chamado princípio fundamental de dinâmica, força resultante é massa vezes a aceleração. Quarta aula, terceira lei de Newton. Aí comecei a discutir um monte de aplicações da lei de Newton. Então nós estamos estudando a parte de dinâmica do movimento circular. Então você tem que entender bem pra caramba essa história de movimento circular, como é que funciona, as forças, tá legal? Bastante importante para você, tá legal? Bom, então vamos pensar assim, galera. Um corpo executando um movimento. Gente, lá em cinemática, na minha aula número 20 de cinemática, eu discuti com vocês em detalhes a velocidade vetorial média e velocidade vetorial instantânea. E lá eu disse a vocês que o vetor velocidade ele é sempre tangente à trajetória, lembra? Até que eu dei como exemplo um carro numa estrada, você está indo com um carro numa estrada, e aí o cara vai fazer a curva, se passou um caminhão antes, derrubou bastante óleo, aí depois choveu, nossa, confusão tá armada, né? Aí o atrito é quase zero, a pessoa não consegue fazer a curva, ela sai pela tangente, tá? Velocidade vetorial, vetor velocidade é tangente à trajetória. Então tá aqui, ó, um corpo que executou um movimento como esse aqui, visto de cima, essa é a velocidade nesse ponto. Meus queridos, primeira coisa, não confunda força com velocidade. Gente, quem está no começo do estudo, quem está querendo se aprofundar nisso aqui, é comum confundir o conceito de velocidade com o conceito de força. Pelo amor de Deus, não confunda. Velocidade está associada a como o espaço está mudando com o tempo, tá? A variação do espaço pelo tempo, a variação do deslocamento pelo tempo. Isso é velocidade. Força é aquilo que nós usamos para três coisas. Lembra? Nós usamos para equilibrar um corpo, né? Equilibrar, sustentar um corpo. Nós usamos para deformar um corpo, lembra? E usamos para acelerar um corpo, ou seja, fazer um corpo ter aceleração. E aqui a gente vai discutir essa ideia de aceleração, você vai ver que é uma coisa mais geral do que simplesmente ter a variação de indicação do velocímetro. Isso é uma parte do estudo da aceleração, isso é um tipo de aceleração, a variação da indicação do velocímetro. Mas a aceleração é algo mais geral. A aceleração está associada à variação do vetor velocidade pelo tempo, lembra? Vetor velocidade pelo tempo. Bom, não confunda força com velocidade, ok? Não confunda. Então, ó, um corpo está girando aqui, galera. Num dado momento, naquele ponto, ele tem uma certa velocidade que eu representei aqui por aquele vetor, tá? Bom, gente, se esse corpo está fazendo uma curva, o vetor velocidade está variando, lembra? O vetor velocidade está variando. Se o vetor velocidade está variando, existe a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, que eu discuti também com vocês no módulo 21, se eu não me engano, lá da playlist de cinemática, que eu estou citando aqui para você entender. Como é que é, Boaro? Então, se um corpo faz curva, ele possui aceleração, chamada aceleração centrípeta, e pode, eventualmente, também possuir uma outra aceleração, que é chamada aceleração tangencial, lembra? A aceleração tangencial é aquela que é responsável pela variação da indicação do velocímetro de um carro, por exemplo. E a aceleração centrípeta é aquela que é responsável pela variação na direção do vetor velocidade. Bom, meu querido, então olha só, eu vou pegar aqui a minha régua e vou pegar a minha régua e vou pegar aqui meu canetão para desenhar aqui para você o vetor aceleração. Gente, eu posso ter várias situações. Eu posso ter esse cara girando com velocidade constante, esse cara girando ganhando velocidade, esse cara girando perdendo velocidade, certo? Então, eu vou pegar um deles para desenhar aqui, ó. Eu vou supor, então, que esse cara está girando, meu querido, minha querida, ele está girando ganhando velocidade.
Bom, então se ele está girando, ganhando velocidade, ele possui uma aceleração, essa aceleração que aponta no sentido da velocidade, que ele está ganhando velocidade, é chamada de aceleração tangencial. Lembra? A aceleração tangencial. Quem que era mesmo, Boarô? A aceleração tangencial, galera, é aquela cujo módulo é o mesmo da aceleração escalar. Sabe do VOAT, V igual a V0 mais AT? Aquele Azinho, V igual a V0 mais AT? O A do VOAT é o próprio módulo da aceleração tangencial. É aquela responsável pela variação da indicação do velocímetro. Quando o cara pisa no acelerador, está aumentando essa aceleração. Quando o cara pisa no freio, está diminuindo, é essa aceleração. Só que ao invés de apontar para cá, estaria apontando para lá. Entendeu? Bom, mas se o movimento é curvo, existe aceleração centrípeta. Não foi que eu falei pra caramba para vocês lá na cinemática? Se o movimento é curvo, existe aceleração centrípeta. Se o movimento é curvo, existe aceleração centrípeta. Isso mesmo, meu querido. Existe aceleração centrípeta. Bom, então, se o movimento não é curvo, ou seja, se ele está indo em linha reta, não existe aceleração centrípeta. Legal? Se ele está indo em linha reta, ganhando velocidade, perdendo velocidade ou velocidade constante, não tem aceleração centrípeta, né, gente? A aceleração centrípeta, que era dada pelo que mesmo? Vocês lembram? A aceleração centrípeta é o V² sobre R, só existe, só aparece quando o corpo está executando algum tipo de curva. Essa curva pode ser no plano vertical, um avião, por exemplo, a gente vai fazer vários exercícios disso, tá? Pode ser no movimento horizontal, um carro numa estrada, por exemplo, tá legal? Mas, se o movimento é curvo, existe aceleração centrípeta. Gente, aí eu vou, como são duas componentes, na verdade, de uma mesma aceleração, eu vou desenhar a aceleração resultante aqui, ó. A aceleração resultante, que eu chamei lá na cinemática, eu chamei de gama, ela tá aqui, ó, a aceleração resultante, gama, é a soma vetorial das duas, né? Na verdade, esse cara e esse é que são componentes desse, né? Esse aqui é o vetor aceleração total do movimento. Bom, até isso eu já sabia, né, Boarô? Eu estudei a sua playlist bacaninha, fiz todos os exercícios de cinemática, tô manjando. Muito bem. Só que agora eu estou falando de força resultante centrípeta. E a força resultante tangencial. Então, eu vou analisar a força. Gente, mas é tranquilo. Lembra da segunda lei de Newton, meus queridos? Segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração, não é isso? Força resultante, o vetor força resultante, é a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração tangencial está associada a uma força resultante tangencial. Que é assim, ó, força resultante tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Olha aqui, ó, pela segunda lei de Newton, força resultante tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. E a força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. Só isso, cara, só isso. Força resultante centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Força resultante tangencial, massa vezes aceleração tangencial. Vou desenhá-las aqui, tá bom? Ó, eu vou desenhar em preto aqui, para você. Gente, entenda uma coisa. Antes de eu desenhar. Faz sentido eu falar para você, gente, suponhamos que a velocidade seja 10 metros por segundo. E a aceleração vale 2 metros por segundo ao quadrado. Faz sentido eu falar para você? Vamos somar então, meu. Vamos somar os dois vetores, dá um vetor só. 10 com 2, 12. Faz um aqui, beleza, acabou. Não pode, cara. Sempre que um aluno me pergunta uma coisa dessa, eu falo para ele assim, ó. Tá bom, 10 mais 12 é 12? Peraí. Fala para mim uma coisa. Quanto vale 5 litros mais 3 quilômetros? Fala para mim. 5 litros mais 3 quilômetros. Faz sentido isso, cara? Faz sentido? Olha, quando um aluno me pergunta como é que eu faço para somar velocidade com aceleração, ou como é que eu faço para somar vetor força com vetor campo elétrico, para mim, no meu ouvido, soa do mesmo jeito. Do que você perguntar quanto que vale 5 litros mais 3 quilômetros. Cara, não faz sentido, são grandezas físicas diferentes. Você não soma grandezas físicas diferentes, tá legal? Então, ó, você não soma. Eu vou desenhar um outro vetor aqui, que é o vetor força, que você também não soma. Você não soma com eles. Estão relacionados, claro, as grandezas estão relacionadas, mas não tem como você somar grandezas físicas diferentes, tá bom? Ó, gente, a escala que você usa aqui, tanto faz, é você que escolhe, tá bom? Uma vez que a massa é que vai determinar essa relação entre o tamanho do vetor aceleração e o tamanho do vetor força. Então, eu estou desenhando aqui, ó, despreocupado,
tá? Estou desenhando aqui despreocupado. O seguinte, força resultante centrípeta e aqui a força resultante tangencial. Olha aqui, ó, fiz em preto para diferenciar. A aceleração centrípeta, então eu tenho uma força resultante centrípeta. E elas estão relacionadas por essa expressão aqui, ó. Pô, quase que eu caí aqui. Por essa expressão aqui, ó. Força resultante centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta. E a força resultante tangencial é a massa vezes a aceleração tangencial. Ah, do mesmo jeito, galera, então eu tenho uma força resultante aqui, total, estou chamando de total, só para deixar bem evidente para você que ela vai ser o quê, meus queridos? Ela vai ser a soma vetorial da força resultante centrípeta e a força resultante tangencial. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Não é difícil. Fala sério, quando você pega todo o conteúdo de uma vez, é complicado. Você pega uns exercícios difíceis, só que você vai fazendo passo a passo, você vai entendendo. Faça as minhas aulas, passo a passo. Faça os exercícios que estão no vídeo de menu. Nesse momento aqui, eu não tinha gravado todos ainda, porque eu gravo um pacote de aula, depois eu volto e gravo um pacote de exercício. Gravo um pacote de aula, volto e gravo um pacote de exercício. Mas vai fazendo, passo a passo, passo a passo. No final do vídeo eu deixo o link para o vídeo de menu, você acha os exercícios. Só faça com cuidado, você vai estar bem, tá bom? Se Deus quiser, eu torço muito por vocês, tá bom? Então, ó, a força, deixa eu só escrever isso aqui um pouquinho mais para baixo aqui. Que eu vi isso. Ah, nem precisa, né? Nem precisa, eu já escrevi aqui também, ó. Tá? Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, esse cara aqui, ó, é a força resultante. Esse vetor é a força resultante, que é igual a massa desse corpo, vezes essa aceleração gama aqui, a resultante vetorial. Entendeu, meu querido? Entendeu, minha querida? Resuminho para você. Lá na cinemática eu falei de velocidade, aceleração tangencial, aceleração centrípeta. Aqui na dinâmica eu estou querendo estudar as causas do movimento. Quem causou esse movimento? Quero saber, quero estudar, quero entender. Então vamos estudar as forças. Então para isso eu defini força resultante centrípeta, que nada mais é do que a massa vezes a aceleração centrípeta. Força resultante tangencial, que nada mais é do que a massa vezes a aceleração tangencial. É isso aí. Tá legal? Então uma soma de vetores, você tem o vetor resultante aqui, tá? Gente, então eu vou apagar a luz aqui, ó. Eu vou apagar esse quadro aqui e vou passar para você os vários casos de tipo de movimento. Quando que um é zero, quando que outro é zero, como é que funciona isso aí. Depois eu faço um exercício na sequência, tá bom? Então, ó, vamos lá. Galera, então eu fiz uma tabelinha aqui para você entender direitinho como é que funciona esse tipo de movimento. Quando é que eu tenho uma aceleração ou a outra, ou as duas, ou nenhuma delas, como é que funciona isso? Né? Uma tabela aqui dos tipos, quais são os movimentos que você analisa com cuidado. Gente, então vamos estudar, ó, a partícula está girando aqui, tá legal? Se ela estiver girando, tem aceleração centrípeta, ok. Se ela estiver girando, ganhando velocidade ou perdendo velocidade, tem aceleração tangencial. Essa é a ideia que você tem que guardar. Como é que é, Boarô? Como é que é? Sempre que ela estiver girando, tem aceleração centrípeta? Sim. Sempre que ela estiver girando, então, tem a força resultante centrípeta? Sim. Gente, se tem a aceleração centrípeta, tem a força resultante centrípeta. Porque a força resultante é a massa vezes a aceleração, entendeu? Espera aí. Então, sempre que ele estiver girando, ganhando velocidade ou perdendo velocidade, ele tem também a aceleração tangencial? É isso, é isso. Ah, então, ó, tranquilo. Movimento retilíneo uniforme. Gente, se ele está no movimento retilíneo uniforme, é que ele está indo em linha reta com velocidade constante, né? Movimento retilíneo e uniforme. Se ele está indo em movimento retilíneo uniforme, ele não está fazendo curva. Então, se ele não está fazendo curva, galera, a aceleração centrípeta vai ser igual a zero. Se ele não está fazendo curva, a aceleração centrípeta é igual a zero. Eu vou fazer até em vermelho aqui para destacar mais. O que é igual a zero, diferente de zero. Aqui, ó. Então, movimento retilíneo uniforme, não está fazendo curva, Boarô? Não. Então, a aceleração centrípeta é igual a zero. Ok? Logo, a força resultante centrípeta também vale zero. Tá legal? Mas se é um movimento retilíneo e uniforme, não tem aceleração escalar, o V delta S por delta T, porque o movimento é retilíneo uniforme. Ah, Boarô, então a aceleração tangencial e a força resultante tangencial também são zero? Isso. Movimento retilíneo uniforme, parado ou em movimento retilíneo uniforme, a aceleração zero, né? Se ele está parado e permanece parado, a aceleração é zero, força resultante zero, aceleração tangencial zero, força resultante tangencial zero. Ok? Muito bem. Movimento retilíneo uniformemente variado. Gente, indo em linha reta, ganhando velocidade ou perdendo velocidade, tá bom? Indo em linha reta, ganhando velocidade ou perdendo velocidade. A aceleração centrípeta vale quanto, Boarô? Gente,
A aceleração centrípeta é zero, não está fazendo curva? Não. Então, a aceleração centrípeta é zero. Só tem aceleração centrípeta e sempre tem aceleração centrípeta quando ele fizer curvas. Para cima, para baixo, para os lados, tá bom? Uma coisa girando, qualquer coisa. Então, meu querido, ó, a aceleração centrípeta vale zero, então a força resultante centrípeta valerá zero também, ok? E a aceleração tangencial, Boaro, tem aceleração tangencial? Tem sim, galera. Se ele tem aceleração tangencial, então a aceleração tangencial é diferente de zero. Logo, a força resultante tangencial será diferente de zero. Por quê, Boaro? Porque é um movimento retilíneo uniformemente variado. Na verdade, gente, qualquer movimento retilíneo variado não precisa ser uniformemente. Ele não precisa estar ganhando velocidade de maneira constante, perdendo velocidade de maneira constante. Não, não, não. Se ele estiver ganhando velocidade ou perdendo velocidade em linha reta, já vale essa relação aqui, né? A aceleração tangencial, que é esse cara aqui, existe. A força resultante tangencial, que é esse cara aqui, deve existir, porque senão ele não consegue fazer esse movimento, tá bom? Muito bem, Boaro. E o movimento circular uniforme? Cara, isso aqui confunde um pouco a galera. Movimento circular uniforme. Ai, Boaro, se o movimento é uniforme, então não tem aceleração, né, meu? Bota zero em tudo aqui e vamos pro próximo. Não, cara. Cuidado. A galera erra muito isso. Movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme, ele está girando. Pô, mas peraí, é circular, né, velho? É circular, está girando. Se o movimento circular, ele está girando, então ele possui aceleração centrípeta. Guarda isso, por favor, na sua mente. Sempre que um corpo faz curva, existe aceleração centrípeta. Sempre que um corpo faz curva, existe aceleração centrípeta. Então, no movimento circular uniforme, existe aceleração centrípeta, gente, logo vai existir a força resultante centrípeta. Ah, mas e o uniforme, Boaro? O uniforme, gente, quer dizer que a indicação do velocímetro não vai variar. Se a indicação do velocímetro não vai variar, quem desses caras aqui vai existir? Né? Se a indicação do velocímetro não vai variar, quem desses caras aqui que vai ser zero? A aceleração tangencial. Logo, a força resultante tangencial. A aceleração tangencial e a força resultante tangencial são zero. Por que, Boaro? Repete. Por quê? Como é que é o negócio? Gente, se ele gira, se o movimento é curvo, qualquer, um círculo, existe aceleração centrípeta, ok? Ok. Só que se ele girar com velocidade constante, a indicação do velocímetro constante, não a velocidade vetor constante, a indicação do velocímetro constante, então a aceleração tangencial é zero. Por isso que não houve variação da indicação do velocímetro, porque o responsável pela variação da indicação do velocímetro é a tangencial. Então, no movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é zero e a força resultante tangencial é zero. Mas existe aceleração centrípeta sim, existe força resultante centrípeta sim, tá bom? Cuidado com isso, hein? Legal? Gente, e por fim, movimento circular uniformemente variado. Bagunçou tudo, né, meu? Porque se esse cara está girando, além de ele estar fazendo curva, ele está ganhando velocidade ou perdendo velocidade, então ele tem todas, não é? Ele tem todo mundo aqui, galera. Por quê? A aceleração centrípeta é diferente de zero, porque ele está fazendo curva. Logo, força resultante centrípeta é diferente de zero. Ok. A aceleração tangencial é diferente de zero. Por quê, Boaro? Porque ele está ganhando velocidade ou perdendo velocidade. É um movimento circular uniformemente variado. E a resultante tangencial é diferente de zero. Claro, né, gente? Aqui, ó, tá sempre casado. Se isso é zero, isso é zero. Se isso é diferente de zero, isso é diferente de zero. Se isso é zero, isso é zero. Se isso é diferente de zero, isso é diferente de zero. Se isso é zero, isso é zero. Se isso é zero, isso é zero. Se isso é diferente de zero, isso é diferente de zero. Se isso é diferente de zero, isso é diferente de zero. Claro, força resultante é a massa vezes a aceleração. Tá bom? Entendeu, meus queridos? Entendeu? Muito bem. Movimento circular uniformemente variado, né? Mas pode ser, galera, qualquer movimento curvilíneo variado, generalizando. Se ele está fazendo curva e a indicação do velocímetro está variando, então é um movimento curvilíneo e variado. Então vale essa relação aqui. Tá legal? Meu querido, então, ó, vamos fazer um exercício? Dá uma olhada na sua tela, ó. Galera, o exercício caiu na Federal Fluminense, né? Diz assim: considere que a Lua descreve uma órbita circular em torno da Terra. Ponto. Assim sendo, assinale a opção em que estão mais bem representadas a força resultante Fr sobre o satélite, né, sobre a Lua, e a sua velocidade v. Peraí, Boaro, como é que é o negócio? Cara, tranquilo. Ele mandou considerar a Lua
girando numa órbita circular em torno da Terra. Uma órbita circular em torno da Terra. Assim sendo, em quais, assinale a opção que estão mais bem representadas a força resultante e a sua velocidade. Peraí, tá bom? Vamos ver com calma? Volta aqui para a luz que eu te explico, ó, volta aqui. Eu vou usar esse próprio desenho aqui para você entender. Gente, imagine que a Lua esteja girando em torno da Terra, tá? A Lua está girando em torno da Terra. Mas a Lua está girando em torno da Terra, a velocidade dela não está aumentando e nem diminuindo, não é? A velocidade não está aumentando e nem diminuindo. Ela está girando com a mesma velocidade, escalar. Ah, então, olha só, galera. Então, é uma situação simplificada. O exercício é uma situação simplificada. Por quê? Porque eu não vou ter, olha só, eu vou apagar aqui e já vou fazer de novo a velocidade. Eu não vou ter a aceleração tangencial e não vou ter, meu querido, a força resultante tangencial, Boaro. Isso mesmo, cara, isso mesmo. Então, eu não tenho esses dois termos aqui, ó. É a Lua girando em torno da Terra, eu tenho esse tipo de movimento. Aí essa aqui, bora, eu tenho? Tenho, né, gente? Sempre que o movimento é curvo, existe aceleração centrípeta. Lua girando em torno da Terra, o movimento não é curvo? Existe aceleração centrípeta. Se existe aceleração centrípeta, existe a força resultante centrípeta. Galera, a aceleração centrípeta aponta sempre para o centro. A velocidade é sempre tangente à trajetória, não é isso? Logo, os dois, galera, são sempre perpendiculares, tá? Ó, a aceleração centrípeta aponta para o centro, velocidade sempre tangente, os dois são sempre perpendiculares. Como consequência, a força resultante também será sempre perpendicular à velocidade, uma vez que a aceleração centrípeta e a força resultante centrípeta possuem sempre a mesma direção e sentido. Segundo a lei de Newton, força resultante é a massa vezes aceleração. A resultante tem sempre a mesma direção e sentido da aceleração. Entendeu, meu querido, minha querida? Então, deixa eu olhar aqui no meu computador, a resposta é a letra D, né? Resposta letra D, a força resultante, que no caso é a centrípeta, e a velocidade são perpendiculares, tá bom? Galera, menu para conteúdo extra, você clica aqui, você pega lá uma série de exercícios sobre esse conteúdo, eu faço meu trabalho tudo detalhado, para você que conhece já meu trabalho, você sabe disso. Entra lá, menu para conteúdo extra, você tem tudo detalhado, vários exercícios que eu vou fazendo, postando para você. Tá? E no meu site, fisicapravestibulares.com.br, é um espaço que eu tive que montar para poder fornecer lista de exercícios para vocês estudarem direitinho, além de outras informações que eu posto lá, tá bom? Isso tudo grátis para você sempre, galera. Sempre, sempre, sempre. Se encontrar algum dia alguém cobrando para você assistir ou trabalhar com o material do Boaro, denuncie, tá? Que é crime, que ele pegou o conteúdo, porque toda a minha vida eu vou fazer tudo grátis para todo mundo, sempre, sempre, sempre. Galera, então é isso. Enem, hein? No meu canal tem todos os exercícios de todos os anos do Enem resolvido para você, totalmente grátis. Muito obrigado, tudo de bom pra você. Fica com Deus e até mais. Valeu, 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 valeu.